Olá, pessoal! Eu quero cumprimentar a todos e todas por estarem conosco aqui na TV Evangelizar, no canal do YouTube do Instituto Casagrande, para mais uma prosa educativa. Eu sou o professor Renato Casagrande, presidente do Instituto Casagrande, e sempre, como vocês sabem, nós trazemos um convidado especial para discutirmos um tema especial que dá um significado à nossa vida. E o tema hoje, para mim, é um tema caro. Foi o primeiro tema que eu abordei numa live na pandemia. E hoje eu tenho o prazer de trazer um dos maiores especialistas sobre esse tema para conversar comigo aqui, Gustavo Arnes. E aí, Gustavo, tudo bom? Dale. Falando sobre felicidade. Gustavo é considerado, acho que o maior especialista hoje no Brasil sobre felicidade, organiza o maior congresso de felicidade do Brasil, tem uma formação em direito, geralmente a gente pensa que é psicologia, sociologia, filosofia, ele é formado em direito, vai ter que explicar isso para nós. Eu estava falando que eu sou matemático e administrador e fui para a área de comportamento humano, então o Gustavo tem que explicar como que ele vai de direito para a felicidade. E ele tem uma caminhada acadêmica internacional, é reconhecidíssimo, organiza esse congresso que é um sucesso, acho que todos vocês já viram pela televisão, pelas mídias, por sinal, depois ele vai falar desse congresso para vocês, se não me engano, até ele vai dar um cupomzinho de desconto, tem desconto aí, então fica conosco aqui para não perder o cupom. E a gente vai falar. Então, Gustavo, muito bem-vindo, que prazer ter você aqui hoje. Puxa, Renato, olha, a alegria é toda minha, né? Um prazer, uma honra, sou fã do conteúdo do canal, acho que tratar de educação, se temos uma chance na nossa sociedade, é através do tema da educação. E um grande salve a você aí que nos acompanha também. Pois é, e esse tema felicidade é um tema que inquieta a humanidade, né? Acho que sempre o homem se pergunta como ser feliz, a felicidade de fato existe, a diferença entre alegria e felicidade, né? Eu tenho uma definição básica, alegria é momentânea, a felicidade é um estado de espírito. Perfeito. É isso, não é? Eu vou começar perguntando para você, Gustavo, o que é felicidade, já que você acha que estudou tanto, debateu tanto e conversa tanto, o que é felicidade para você? Eu gosto do conceito do professor Tal Ben-Shahar, lá de Harvard, que diz que felicidade é a combinação de bem-estar físico, emocional, intelectual, relacional e espiritual. Ele diz que quando nós cuidamos de cada um desses componentes do nosso bem-estar, nós estamos naturalmente construindo mais felicidade. E essa é a palavra que a ciência gosta de usar, construindo felicidade. Porque se eu falo de busca, a busca parece que eu preciso sair procurando alguma coisa em algum lugar, mesmo que seja internamente. Quando a gente fala de construção, a gente fala de autorresponsabilidade, a gente fala de escolhas. Então eu gosto desse conceito porque ele deixa muito tangível, ele deixa muito concreto. E aí você trouxe, né, uma definição sua, que foi um grande debate esse dentro da ciência, a diferença entre alegria, felicidade, prazer, né? O prazer, ele é neuroquímico, é estímulo a receptores sensoriais. Uma colherada de sorvete de chocolate, uma massagem nas costas, isso é prazeroso. O prazer, por definição, é efêmero, é passageiro. E tem pessoas que vão buscar o prazer o tempo todo em nome da felicidade. Confundindo com felicidade, exatamente isso. Meia hora de massagem nas costas. Não exclui, né? Você pode ser feliz, ter momentos prazerosos, você não consegue ter momentos prazerosos o tempo todo? Perfeito, até porque é passageiro, né? Meia hora de massagem nas costas é uma delícia. 1h30 de massagem nas costas vira uma tortura, né? O prazer, ele é passageiro. Massagem nas costas hoje é bom. Hoje, amanhã, depois da manhã, repetidamente durante 90 dias, e você não vai mais querer ver massagem na sua frente. 365 feriados do ano, acabou o feriado, acabou o prazer de um feriado. O prazer, ele precisa ser raro. Perfeito, né? A alegria, ela é uma emoção. E enquanto emoção, ela também tem um caráter passageiro. Assim como todas as emoções. A felicidade hoje para a neurociência é considerada um estado. Um estado no qual cabem diferentes emoções. Eu posso sentir felicidade, eu posso sentir alegria e tristeza ao mesmo tempo. Eu posso sentir tristeza e raiva. Diferentes emoções são possíveis dentro desse estado, que é uma construção realmente. Agora, quando se traz essa questão dessa junção do material, do social, do intelectual, na administração a gente estuda muito, né, que as necessidades básicas, primárias, secundárias, né, fatores que para as pessoas elas conquistarem, por exemplo, motivação, elas têm que ter as necessidades básicas garantidas, tem aquela famosa pirâmide de Maslow. É preciso esse bem-estar material estar resolvido minimamente para uma pessoa ser feliz? Ou seja, se ela não tem casa, se ela está sem salário, se ela está com uma doença, se ela não está bem,
Você consegue falar em felicidade ou ela tem que primeiro resolver essas questões básicas? Ela tem que ter o mínimo para ser feliz, materialmente. A ciência da felicidade estuda a relação das questões materiais com o nosso bem-estar e compreende, né, entre as principais fontes de percepção da nossa felicidade, 3 são apontadas. Primeiro, as questões genéticas. Elas têm um impacto significativo na nossa felicidade, no nosso bem-estar, até porque questões genéticas e ambientais do início da nossa vida podem estar bastante comunicadas entre elas. Temos as questões consideradas volitivas, quer dizer, as nossas escolhas conscientes em prol da construção do nosso bem-estar. A grande descoberta da ciência é que essa é uma porcentagem grande da nossa felicidade, ou seja, nós temos um poder de escolha sobre aquilo que nos acontece. E uma pequena porcentagem em relação ao que a ciência chama dessas condições situacionais. O país onde nascemos, a religião que professamos, o carro que dirigimos, a profissão que temos, o salário no final do mês, 2 quilos a mais ou a menos na balança, a cor do cabelo, se tem cabelo ou não. Tudo isso são questões que mudam ao longo do tempo. Tem um impacto na nossa felicidade, sim, mas muito menos do que se imaginava. Então, a ciência entende que com as questões básicas resolvidas, existe mais liberdade para que a gente possa tomar as escolhas, as melhores escolhas, em prol da construção da nossa felicidade. Quando as condições básicas não estão resolvidas, o impacto na nossa infelicidade é bastante grande. Até porque a minha cabeça, se eu estou, por exemplo, uma pessoa está com um filho doente e vem para o trabalho. Perfeito. Ela está praticamente o tempo todo dela, ela não vai estar motivada em desenvolver um projeto, alguma coisa, ela está focada na doença do filho. Se você tem uma doença, uma dor, como que eu vou estar bem se eu tenho uma dor que eu tive problema na coluna? Então eu lembro que era uma dor crônica 24 horas por dia. Então eu perdi a graça de ir para o cinema, perdi a graça de viajar, não tinha lugar que me deixava feliz. Porque aquela dor o tempo inteiro me lembrando. Quem tem um problema na coluna sabe que ela é uma dor crônica e insuportável e você não... e perde seu prazer. Que eu considero essas questões básicas, saúde, bem-estar mínimo. Se eu estou, por exemplo, cheio de contas a pagar e tenho lá os credores me cobrando o tempo todo, essas questões, não tenho uma casa para voltar. Sim. Né? Vive em risco social. Risco social. Como é que a gente vai falar de bem-estar físico se a pessoa não tem escolhas alimentares a fazer? Se ela não tem as melhores condições de higiene, de sono. Você acabou de falar, por exemplo, da questão intelectual, cognitiva, cultural, você não tem acesso. Perfeito. Um analfabeto, que não tem a possibilidade nem a condição motivacional para fazer isso. Então, você concorda que minimamente esse bem-estar material tem que estar um pouco equacionado, é isso? É o que a ciência diz. A ciência fala exatamente isso. A ciência fala que existe uma dimensão material, que ela precisa ser cuidada, mas que ela não se torna um total impeditivo para a nossa felicidade e nem que, tendo essas condições materiais resolvidas, tudo vai estar resolvido também. E também, Gustavo, porque cada um vai elevando essa régua, né? Exato. Mudando a régua. Suficiente? O que é suficiente? Porque, de repente, é suficiente eu morar numa casa com 2 cômodos, mas eu posso viver com 2 cômodos. Não, mas eu tenho um pouco mais, eu quero uma de 3 cômodos. 2 cômodos não serve. Um carro simples, depois é um outro carro. E portanto, não existe uma regra. Aqui eu paro, porque nós não paramos nunca. Eu vejo colegas, por exemplo, que tinham uma remuneração X, foram promovidos para 2x, quando ela ganhava X, ela gastava 2x. Quando ganhou 2x, passou a ter 4x, 4, 8. E sempre infeliz, sempre buscando. Exato. E sempre com dívidas. E as dívidas drenavam a energia dessa pessoa. Esse é exatamente o cuidado que se precisa tomar. Porque quando se é refém do dinheiro, quanto mais dinheiro, mais escravizado você se torna. Sem uma boa saúde mental, sem uma boa inteligência emocional, nós lidamos muito mal com as questões materiais. Então, a falta pode ser um impacto muito negativo na nossa felicidade, mas não se torna um completo impeditivo. Burnout, estresse, ansiedade, síndrome do pânico no Vale do Silício, que é uma das regiões mais ricas do planeta, é tão alto quanto em outros lugares muito menos favorecidos materialmente. Então,
realmente precisa se olhar com bastante cuidado para essa dimensão da existência, porque quando nós depositamos a nossa esperança de sermos felizes no sucesso, e um sucesso muitas vezes apenas material, nós estamos fadados à infelicidade, porque enquanto seres humanos somos muito mais complexos do que isso. Realmente, quando você olha, por exemplo, para pessoas que, como você descreveu, vêm ganhando cada vez mais, estão cada vez mais infelizes, existe um ciclo aqui que precisa ser olhado e quebrado. E a única forma de fazer isso é com autoconhecimento. Uma pergunta, um clichê, uma pergunta conhecida que todo mundo faz. Dinheiro traz felicidade? Acho que todo mundo deve se perguntando, né? Não, eu já li muitas vezes. Não traz, mas ajuda. Não traz, buscar. Mas imagine ficar sem. Eu acho que tem a ver com isso que nós falamos, né? Até que ponto esse dinheiro pode te ajudar a garantir esse mínimo? Sim. E até que ponto que ele passa a ser um objetivo por si só? É isso? Existem até estudos dentro da ciência da felicidade que tentam localizar esse ponto do suficiente. Quanto é suficiente? E quanto para além disso não vai mais me acrescentar nada de bem-estar e felicidade e eu preciso passar a me dedicar a outras esferas. E aí existem até números dentro de salários, né, anuais norte-americanos, mas muito díspares, porque a necessidade de cada um, em cada lugar, o suficiente pode mesmo ser um tanto diferente. Quantos filhos você tem, de que criação você vem, tudo isso vai impactar. De novo, a nossa fórmula ocidental de que o sucesso vai nos levar à felicidade, ela está completamente invertida. O que a ciência nos mostra é que são as pessoas mais felizes que atingem mais sucesso em todas as áreas da sua vida. E quando falamos de pessoas mais felizes, é importante lembrar, são pessoas que estão cuidando do seu bem-estar físico, que estão nutrindo o seu bem-estar intelectual, as questões culturais, como você bem disse, cuidando dos seus relacionamentos, que encontram sentido naquilo que fazem. Essas pessoas encontram mais sucesso não apenas materialmente, mas essas são pessoas que vivem mais, essas são pessoas que têm círculos sociais maiores, que encontram mais satisfação naquilo que fazem, que têm mais chance de manter um relacionamento íntimo de longo prazo, ou seja, quando falamos de sucesso, estamos falando de sucesso em diversas e diferentes áreas da vida. E já que você trouxe a questão do ocidental, do mundo ocidental, fazendo uma comparação com o mundo oriental. Assim, nós podemos dizer que os orientais são mais felizes do que nós, ou nós ocidentais, num modelo mais capitalista que hoje predomina, nós temos uma fórmula mais clara da felicidade, ou eles que são mais contemplativos, pelo menos historicamente, culturalmente, são mais felizes, ou não dá para definir se esse ou aquele é mais feliz? Certamente não dá para definir se esse ou aquele é mais feliz, porque os conceitos de felicidade são diferentes. Então aqui no Ocidente, no Brasil, estamos debaixo de forte asa de influência estadunidense. Felicidade é a felicidade do momento feliz, felicidade é a felicidade da experiência, felicidade é a felicidade quase da euforia. Enquanto na Europa, de maneira geral, você encontra as pessoas conectando felicidade muito mais com equilíbrio no estilo de vida profissional, pessoal, acesso às artes e cultura, contato com a natureza, em especial lá nos países nórdicos. E aí, nas culturas orientais mais tradicionais, porque hoje esse estilo de vida ocidental realmente já tomou quase que o planeta inteiro. Quando a gente fala... fala da oriental culturalmente, historicamente, isso, mas hoje já não tem mais, essa influência já está em quase todo mundo, né? Exato. Né? Mas tradicionalmente a felicidade do Oriente se conectava muito mais com essa ideia de paz interior. E aí a gente tem de um lado a questão da euforia e de outro lado essa paz interior como nuances de uma mesma palavra, quando a gente pensa em felicidade. E não tem certo e errado. E é interessante perceber, inclusive, que essas diferentes nuances são possíveis, porque aí nós vamos alargando a nossa própria concepção do que é felicidade. Nós somos tão felizes quanto nós somos capazes de encontrar felicidade nos nossos dias. E a felicidade que nós encontramos está intimamente associada àquilo que nós acreditamos que felicidade seja. Por isso que o conceito é importante. Por isso que expandir o conceito é importante. Por isso que alargar a ideia, inclusive de que bem-estar individual, subjetivo e essas dimensões do bem-estar do professor Tal Ben-Shahar não é tudo. Precisamos olhar para a felicidade no aspecto coletivo. Precisamos entender as diferentes questões culturais e também agregar esses conhecimentos para alargar a nossa visão e podemos construir mais felicidade nas nossas vidas.
Eu tenho algumas questões que eu vou fazer, mas tem um intervalinho agora, eu vou já jogar aqui para você ficar com a gente no intervalo. Uma questão é se é possível a gente ser feliz individual se o coletivo não está feliz, que a gente vive muito isso quando a gente olha esse país com tantas desigualdades, né? Esse mundo com tantas misérias. E outra questão é se esse novo momento da tecnologia, da inteligência artificial, o homem está conquistando mais felicidade ou menos? Ou os meus pais eram mais felizes que a geração dos meus pais? Essas questões nós vamos discutir daqui a pouquinho, então fique conosco, tem um pequeno intervalo e a gente já volta continuar a conversar com o Gustavo Arnes aqui sobre felicidade. Voltamos já. Fique por dentro de todas as transmissões. Inscreva-se no canal e deixe seu like. E aí, pessoal, voltamos desse intervalo agora para continuar nossa prosa educativa hoje com o grande Gustavo Arnes, falando sobre felicidade. E antes do intervalo, eu fiz uma pergunta para você, Gustavo, e eu queria que você trouxesse para nós. Primeiro, a questão da felicidade, se eu posso ser feliz sozinho, porque a gente discutiu bastante essa questão de olhar para mim, para o meu ambiente, mas se eu estou num entorno que não está feliz, numa sociedade que está angustiada, é possível ser feliz sozinho? Primeiro, é importante que se diga que sim, é possível ser feliz sozinho. Até porque a gente tem aí a história da MPB, né? Cantando aí, é impossível ser feliz sozinho. É importante que a gente assuma a nossa autorresponsabilidade na construção de felicidade, porque senão parece que a minha felicidade depende do outro. Ou depende de alguém, ou depende de alguma espécie de relacionamento. E é importante que se diga que... A pessoa só... É que tem a solidão nesse sentido que sozinho pode ser feliz, mas eu quero trazer além dessa questão, acho que dá para abrir para duas questões. Sim. A solidão, solitude, essas questões todas. E você estar, por exemplo, vivendo num ambiente de guerra, mas você está lá isolado. É mais ou menos assim, num ambiente que está devastado, que está... que você está... Por exemplo, agora na pandemia, a gente viveu esse exemplo, né? Sim. Era possível, eu estou protegido, estou na minha casa, mas é possível ser feliz assim? Por quanto tempo ou não? Exato. E aí, olha que interessante, né? Hoje a OMS, né, a Organização Mundial de Saúde, considera a solidão uma epidemia. Solidão mata mais do que as doenças cardíacas. Então, é realmente precioso que a gente preste atenção nesse aspecto da solidão, que é um fruto do nosso estilo de vida. Inclusive, em especial, no final da vida. Depois da terceira idade, a quarta idade, podemos dizer. Isso realmente tem agredido o bem-estar das pessoas severamente. É importante que a gente olhe para isso. O Reino Unido criou um Ministério da Solidão, para olhar para esse aspecto especificamente de depressão e suicídio, em especial na terceira idade. Deu tão certo que o Japão, inclusive, copiou essa iniciativa na sequência. Dito isso, né, é claro que numa zona de guerra fica muito mais difícil que a gente possa tomar as melhores escolhas em prol da construção do nosso bem-estar. Durante a pandemia, olha só, o nosso bem-estar físico foi impactado, né, as preocupações com a nossa saúde, as pessoas que a gente ama. O nosso social, né? A impossibilidade de a gente sair de casa, realizar as nossas práticas físicas, jogar futebol, esportes coletivos, encontrar as pessoas que nós amamos, as questões sociais tão importantes para a nossa felicidade. Abraçar uma mãe. Nossa saúde mental agravada, né? Todos esses aspectos que são muito importantes para a construção da nossa felicidade. Então, dito isso, né, a ciência também percebeu que a construção do bem-estar individual subjetivo, ela é limitada. Sozinhos nós não vamos muito longe. Nosso próximo passo de construção de felicidade, ele é coletivo. Onde a gente possa olhar, inclusive, não apenas para as pessoas que a gente ama, né? Mas para todo o nosso contexto social. E que a gente possa perceber que felicidade coletiva se constrói através do respeito, através da inclusão, através da pluralidade, através de uma nova forma de nos relacionarmos com o trabalho, com as questões ambientais, com a disparidade econômica, com a cultura, com a educação. Hoje, os relatórios
globais de felicidade apontam para políticas públicas na construção de bem-estar como um indicador importante nesse aspecto coletivo da felicidade. Muito interessante isso, porque eu me questionei muito sobre isso. Não da solidão em si, porque tem pessoas que se resolvem melhor na solidão, são pessoas que se identificam mais com a solidão, mas esse entorno, né, que às vezes você está bem e se sente mal de saber que os outros não estão bem. Mas eu quero ir agora para essa questão da modernidade, né? Todo mundo, nós estamos em constante evolução e, em tese, a gente busca uma evolução para estar melhor. Quantas conquistas que nós tivemos que nos dão mais condições de vida, mais conforto. As pessoas são mais felizes hoje com tudo isso, ou menos felizes, ou não dá para afirmar. Por exemplo, as gerações anteriores tinham muito mais dificuldade, mas tinham mais leveza na vida. Hoje nós somos escravos de uma série de coisas que nós criamos, né? Desde um custo de vida que é muito mais alto, muito mais elevado. Eu brinco que a gente está o tempo inteiro sendo desafiado com prazeres. Eu vou, por exemplo, tem um lado que diz, faça dieta, não coma. E daí eu vou numa festa de casamento, é um absurdo. Antigamente, na festa de casamento, o doce era o bolo, a torta lá. Hoje não, hoje você o tempo inteiro, parece que você é testado. Então, você está brigando com você mesmo, é dicotômico isso. E aí eu pergunto, isso tudo que nós conquistamos nos deixa mais felizes, menos felizes, ou isso não muda, independe? As pesquisas demonstram que nós estamos mais infelizes. Nunca se venderam tantos remédios para tratar de questões psicológicas e psiquiátricas. Também é verdade que nunca se teve tanto diagnóstico, algo que é novo, que antes não se existia. A verdade é que pouco tempo atrás, a felicidade não era nem tão comentada. Na nossa infância, os nossos pais não tomavam uma decisão de ir para as férias em um lugar ou outro pensando na felicidade dos filhos ou na própria felicidade. E nem falavam em felicidade. Falavam em obrigação, né? Meu pai não falou que você tem que ser feliz, você tem que ser honesto. Exatamente. Você tem que ser um trabalhador. E se a gente olha culturalmente, inclusive, o que era admirado na sociedade dos nossos avós era a sobriedade. As pessoas não sorriam em fotografias. Isso é uma questão cultural importante. Por quê? Porque o que era admirado era a sobriedade, a seriedade. É hoje que nós quase que idolatramos a felicidade e que nós buscamos essa felicidade quase que a qualquer custo. E fazemos uma grande confusão. Somos obrigados a mostrar essa felicidade todo dia. Tem que ser feliz todo dia, é um culto à felicidade. Essa é a ditadura da felicidade. A que nós estamos impostos hoje. A crença de... Que não tem nem espaço pro luto. Perfeito. Que é parte natural da vida. Assim como a tristeza, assim como o medo, assim como a raiva. Por isso que o conhecimento científico ele é importante. O conhecimento sobre a ciência das emoções nos mostra que todas as emoções têm o seu propósito. Elas têm o seu motivo. Elas nos trazem mensagens importantes. A tristeza nos leva a reflexões profundas que a felicidade não leva. Às vezes precisa de uma tristeza muito grande para tomar uma decisão importante. Às vezes precisa de muita raiva para conseguir impor limite. As emoções, elas todas são tão importantes quanto. A felicidade não é mais importante do que nenhuma outra. Mas, de alguma forma, isso nos vem sendo imposto. E aí nós vamos, inclusive, criando uma positividade tóxica. Que é essa ideia de que temos que estar felizes a qualquer custo, reprimimos tristeza, reprimimos raiva, de forma que a gente vai ficando num lugar superficial e num lugar também irreal, ilusório, que não nos permite nos aprofundarmos em nós mesmos e numa construção de felicidade mais sólida, mais duradoura, mais simples, talvez mais parecida com o que era no passado. É muito difícil afirmar se uma geração é mais feliz do que outra. Até porque não tinha nem como medir e nem nós estávamos lá para sentir. Exatamente. E as pessoas costumam contar, para meus pais, minhas mães, as histórias. Tanto de sofrimento, para poder dar lições de vida para nós, mas também histórias engraçadas, os prazeres, né? E a gente tem... Às vezes a gente idealiza. Eu vejo anos 50, né? Aquelas músicas, os anos dourados. Né? A gente idealiza um Rio de Janeiro, por exemplo, aquela cidade bela, maravilhosa, mas com todas as dificuldades que a gente vê nos filmes, vê nas novelas, mas com dificuldades, talvez... existenciais de um ser humano que estava com 40 anos e já sabendo que estava com o limite de idade, era muito rápido, as pessoas tinham menos expectativa de vida, doenças chegavam muito cedo, perdiam entes queridos muito cedo também, né? Exatamente. Nunca vivemos tanto.
Nunca tivemos tantas possibilidades de qualidade de vida. Nunca tivemos tanto acesso à saúde e à própria educação. Nunca tivemos tanto acesso a conforto material. Mas será que isso está nos fazendo mais felizes de fato? Veja, estamos falando aqui de uma epidemia e das de solidão. redes sociais, por exemplo. Todo mundo hoje fala, né? As redes sociais, elas expõem um certo narcisismo, as pessoas estão ali, e que Freud dizia que o narcisismo, então, está associado à depressão. Esse dia a Mariana Chauí falou sobre isso, que o narcisismo está muito próximo à depressão, ou seja, as pessoas expõem uma vida que às vezes não é, elas não são aquilo, desde a fotografia que elas estão colocando, tem um Photoshop, as pessoas passam a curtir uma coisa que ela não é, nem ela sabe o que ela é mais, e portanto quando ela se depara com ela mesma, ela não é feliz, porque ela é feliz. A felicidade está associada a que ela gostaria de ser aquilo que ela possa, e não o que ela é. Perfeito. Aqui as pesquisas mostram claramente, não importa a idade, quanto mais tempo de rede social, menor a percepção de bem-estar. Claramente, quanto mais tempo de rede social, menor a sua percepção de bem-estar. Para nós, que nascemos numa geração pré-internet, a nossa história, a nossa cabeça ainda faz uma distinção entre o online e o offline. O real e o não real. Para a geração que já nasce após o advento da internet, que no Brasil é considerado 98, os smartphones que são 2002, não existe essa distinção. A vida não é offline e online. Porque com 2, 3 aninhos eles já estavam no online. A vida ela já é online e ela é online 100% do tempo. Para essas pessoas que não têm essa distinção, a agressão do tempo de redes sociais ao bem-estar é ainda maior. Na adolescência, ainda maior, e para meninas, ainda maior, em especial da idade entre os 12 e 16 anos. Aqui, quando a gente fala de felicidade coletiva, a gente vê a importância de decisões coletivas, porque para um pai conseguir impedir um filho de estar na escola com o celular é muito difícil. Quando se cria uma lei que proíbe celular nas escolas, ok. Excelente. A próxima lei certamente tem que ser a regulação da idade mínima para as redes sociais. Menos de 16 anos é impensável, porque é um momento em que o cérebro está em formação de autoimagem. Esses jovens adolescentes estão muito expostos ao viés da comparação, em especial as meninas. Aqui as pesquisas são muito claras com tempo de rede social e automutilação, por exemplo. Ou seja, é grave, a questão é realmente grave. Ela não apenas diminui a nossa felicidade, nosso bem-estar, como tem realmente consequências danosas na adolescência. E como, até fora um pouquinho do teu escopo, mas ali eu te ouvindo, como, né, conseguir um pai que está nos assistindo agora, um professor, administrar isso, né? Porque às vezes entregar um celular para o filho é um momento de tranquilidade para o pai. Ou seja, o pai vai ser mais feliz porque ele vai poder fazer alguma coisa que ele quer. Vai poder almoçar tranquilamente, poder viajar. Eu vejo as crianças sempre nos restaurantes, né? Eu mesmo viajando, eles já põem... os pais vão na academia, domingo eu sempre vou na academia e tem um pai e uma mãe que levam 2 filhos. E os filhos estão o tempo inteiro jogando... Eles estão a hora e meia da academia, e a academia tem cachorro, eles não dão bola pro cachorro, eles não dão bola, eles só estão focados no joguinho, então, e deixa o pai fazer. E eu vejo que pro pai é uma tranquilidade. Como que o pai consegue administrar isso? Ou não tem fórmula, ou não tem... É realmente muito complexo, porque pais, em geral, já sentem esse aspecto da culpa. É muito difícil regular os tempos de tela, os tempos com tecnologia. Para nós adultos já é difícil, que dirá para as crianças que não estão preparadas para isso. É proibindo e permitindo, proibindo e negociando. Criando tempo. Limitando o tempo, incentivando o tempo fora de tela, porque as crianças passam um tempo em tédio, reclamam um tempo, mas daqui a pouco arranjam o que fazer, voltam à sua criatividade, e isso é muito importante que se faça, regular o tempo. E eles também perdem, né, Gustavo, a questão da sensação do tempo, que o tempo da infância é o melhor tempo que tem, no sentido de que aquele tempo é longo, ele não termina. Agora, a rede social, ela consome teu tempo, né? Acho que todo mundo, não é... você entra numa rede social, ou mesmo na internet, quando você vê, sumiu o teu tempo. Para a criança, talvez não é a mesma dimensão de perder tempo, porque para ela o tempo parece que é mais elástico, mas mesmo assim, ela perde um tempo precioso que ela não vai ter nunca mais. Certamente. O cuidado com o tempo de tela é fundamental.
para os adultos que são capazes dessa autorregulação e para os pais que consigam realmente restringir para os seus filhos. Pessoal, o papo tá maravilhoso. Meu Deus, a gente ficaria aqui, acho que horas e horas, mas estamos encerrando, mas eu quero que antes de encerrar que você fale sobre o teu Congresso Felicidade. O que é o Congresso da Felicidade aí, Gustavo? Trazemos palestrantes do mundo para debater o tema da felicidade a partir da ciência, filosofia, arte, espiritualidade. Quando que vai acontecer? 8 e 9 de novembro, aqui em Curitiba, congressodefelicidade.com.br, cupom especial Casa Grande, digita lá para 10% de desconto. Então tá aí, gente. Ó, esse é um presentinho do Gustavo para quem quiser participar do Congresso Felicidade aqui em Curitiba. Que dias mesmo? 8 e 9 de novembro. Pessoal, a gente vai encerrando aqui assim. Estamos aqui muito felizes, agradecendo. Ficamos mais felizes, né, com essa conversa. Eu estou mais feliz aqui. Muito obrigado, Gustavo. Obrigado pela sua presença. Que você volte muitas e muitas vezes aqui na TV Evangelizar e no Instituto Casagrande. Tá bom? Uma alegria. Até a próxima. E até o Congresso. Tchau, tchau. Até a próxima semana a gente volta mais uma vez com prosa educativa.